vamos começar. Problemas técnicos aqui, mas vamos falar sobre os 4 tipos de entrevista. Gente, eu gostaria de agradecer aí, né? Durante a semana foi feita bastante divulgação, foi feita algumas perguntas também. E eu fiquei bem feliz com o interesse, né, das pessoas em saber mais como que seria. E a live de hoje ela tem um objetivo bem claro, é trazer exatamente, né, essa informação. Quais são esses 4 tipos? Você sabe quais são os 4 tipos de entrevista? Se você souber, já me ajuda aí, coloca aí nos comentários. Sim, eu sei. Se não souber, coloca também não, porque isso vai ajudar a gente a direcionar melhor aqui as informações. Quando a gente fala de entrevista, às vezes a gente pensa em várias coisas, né? E a intenção hoje é a gente ver quais são os objetivos de cada um desses tipos, a gente vai conversar sobre cada um deles, as vantagens e as desvantagens. Mas a ideia não é a gente aprofundar, falar conceito, é trazer realmente aquilo que a gente tem na realidade. O que hoje a gente conhece por entrevista, quais são esses tipos, e dentro da nossa vivência, quem é gestor, quem é da área de RH, como que trabalha esses tipos de entrevista, e também para quem é do público em geral, né? Quem aí passa por essa entrevista, quem vai participar sendo entrevistado. Como que é isso, né? Qual é o objetivo, quais as vantagens disso? Então é nesse sentido que a gente vai estar conversando hoje. Tem algumas pessoas que estão chegando agora, né? Que entrando na live, sejam bem-vindos. E já me ajuda nessa relação, tá? Se o áudio estiver bom, se a imagem estiver boa, dá um ok aí, que é para eu entender que tá tudo certo, tá? E também contribui com essa questão. Você conhece os 4 tipos de entrevista? Se sim, coloca aí também. Se não, coloca também um nãozinho lá nos comentários, que é pra gente poder aí aprofundar um pouco mais sobre essa relação, certo? E aí a gente pensa no seguinte, entrevistar. Né? Se a gente pegar aí, antes da gente começar a trabalhar quais são os 4 tipos, entrevistar é o quê? Entrevistar é uma conversa, é um diálogo, né? É perguntar e responder. O que é conversa para você? Que está acompanhando aqui. O que seria essa conversa? E aí a gente precisa entender, antes, né, de entender os tipos, como que é essa entrevista. Qual é o objetivo dela? É extrair informação. É extrair algo que vai ser utilizado posteriormente. Então, a entrevista nada mais do que isso, né? A gente pega aí de uma forma bem prática, bem simples, é dessa forma que funciona. Tem quem aqui aparecendo? Bem-vindo aí quem tá chegando agora na live. A gente começou agora, né? Ainda não entrei nos 4 tipos. Então é importante que você possa aí contribuir colocando seus comentários, me ajudando aí também a entender o que você já tem, né, de informação. Aí eu quero falar sobre uma curiosidade, achei bem interessante. Algumas pessoas me perguntaram, Raquel, você vai falar sobre entrevista de emprego? É esse tipo de entrevista que você vai estar falando? E faz parte, tem a ver, né? A gente vai falar sobre a entrevista e um dos tipos é a entrevista que é utilizado também nas seleções. Mas nos outros 3 tipos, né, que compõem aí, eles também são tão importantes, eles também são bastante utilizados. Dentro das empresas, dentro desse mundo de RH que a gente tem hoje, ele é muito utilizado, tá? Então faz parte a entrevista de emprego, mas não é o único tipo que a gente vai conversar, tá? Então eu achei bem interessante essa curiosidade de quem estava me perguntando, porque parece que se a gente for analisar, só tem assim, entrevista de emprego. E as outras, elas também fazem parte, são tão importantes quanto. Ok? O objetivo da live em si, como eu falei, é a gente fazer aí uma abordagem sobre eles, esses 4 tipos, entender quais são os objetivos e fazer uma avaliação. O que a gente pode ter de benefício e aquilo que é, de certa forma, uma desvantagem nesses tipos de entrevista. E aí, a primeira entrevista que a gente pode estar já entrando no assunto seria a entrevista comportamental. A entrevista comportamental, ela nada mais é do que a entrevista que muitas pessoas hoje da área de RH faz, né, para selecionar o candidato. E aí, vamos pensar no objetivo de o que seria a entrevista comportamental. A entrevista comportamental nada mais é do que verificar o quê? As situações que a pessoa já viveu, né? Ela sai um pouco daquela questão da entrevista tradicional, estruturada,
onde a pessoa só vai perguntar aquilo que já está no currículo, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, vê o currículo da pessoa e perguntar onde ela trabalhou, quanto tempo, são coisas que já estão no currículo. Então, quando a gente faz uma entrevista comportamental, uma entrevista por competência, a gente vai investigar não só aquilo que está no currículo, aquilo que está aparente, mas também aquilo que vai trazer realmente a confirmação de que aquele candidato é o candidato certo para a vaga que a gente está entrevistando, o candidato certo para aquilo que a gente está buscando. Um outro objetivo também é identificar aí se essas competências, aquilo que a gente está buscando, realmente aquele candidato possui. De que forma? E aí eu pergunto, né, quem já participou aí ou quem já fez essa entrevista, deve ter isso bem nítido, né? De que não adianta você perguntar da pessoa e deixar ela responder livre. Ela precisa pensar de uma forma prática, colocando isso num contexto, onde ela vai pensar numa ação, aquilo que aconteceu, o contexto, e também falar sobre o resultado, né? A diferença da entrevista que a gente tem aí normal pela entrevista da competência é exatamente nesse sentido a grande diferença. É você perguntar do candidato e confirmar se ele realmente possui aquilo que ele está colocando ali, que ele está demonstrando para seleção. Então vamos colocar aí um exemplo. Se hoje a gente for perguntar de um candidato, né, se ele é responsável, dentro de um contexto de entrevista, ele pode dizer só sim ou não. Eu vou estar limitando a resposta do candidato. Mas qual é a intenção da entrevista pela competência, por competência? É fazer com que, além dele falar se sim ou não, ele comprove com as ações passadas, com coisas que realmente ele vivenciou e que ele vai estar trazendo aí para a realidade atual. Então, quando a gente pergunta dentro de um contexto, né? Se a gente for elaborar uma pergunta, de que forma, né? Você já se mostrou responsável, contar para a pessoa como que isso foi, né? Em experiências passadas, ele vai ter que contar como foi, o contexto, quais foram as ações, o que realmente comprova que ele foi uma pessoa responsável e qual foi o resultado daquilo. Porque muitas vezes ela vai falar que é responsável ou outra competência que venha a aparecer, mas nem sempre ela vai ter um resultado que, dentro da pessoa que está fazendo a entrevista, vai consolidar com aquilo que ela está buscando para a vaga dela. Então a gente tem que trabalhar sempre nisso. Então esse é o primeiro tipo das 4, é o tipo de entrevista por competência. Aí a gente também tem aí algumas coisas que são investigadas. Antigamente a gente tinha o chá, né? Que era ter essa avaliação, ter essa questão de analisar aí o candidato nessa visão de conhecimento, habilidades e atitudes. Hoje a gente já tem um pouquinho diferente, né? A gente tem aí algo mais. Já se transformou o chá na chave, onde a gente tem 2 elementos que também vão ser bastante avaliados e vão contribuir para que a gente possa ter aí uma visão mais ampla desse candidato, que seria a questão dos valores que são trabalhados hoje. A gente sabe que não adianta pegar uma pessoa super competente dentro daquelas habilidades técnicas e colocar ela dentro de um ambiente que os valores conflitam, né? Qual é o valor dela, qual é o valor da empresa, onde ela está indo fazer essa seleção, onde ela está participando desse processo. Então, também investigar se os valores desse candidato está de acordo com os valores da empresa. E aí, para isso, é muito importante que quem for fazer essa entrevista, que aí é a questão da vantagem, ela precisa estar realmente certa do que é, né? Aquele cargo, tenha todas as condições, né, de saber de fato aquela descrição de qual é as atividades que a pessoa vai fazer, qual é aquilo que a empresa já tem de cultura, valores, a missão dela, para poder ir de encontro nessa investigação na hora da entrevista, tá? Então, primeiro tipo de entrevista é a por competência e esse os objetivos dela. E quais são as desvantagens? Quais seriam as desvantagens aí de fazer essa entrevista por competência? Na verdade, a desvantagem ela só vai existir
se a pessoa que estiver fazendo a entrevista, ela não tiver treinada, ela não tiver ali realmente preparada, porque ela não é uma entrevista estruturada, fechada, que eu vou ter ali as perguntas certas e as respostas ali já encaminhadas. Eu vou estar aí fazendo essas perguntas para o candidato e em cima dessas perguntas eu vou tendo que confirmar, né, essas atitudes que ele está me trazendo, essas habilidades em exemplos. Então, muitas das vezes, em uma pergunta, vai me gerar outras tantas perguntas. E isso que é o interessante. Então, às vezes, a pessoa que vai fazer a entrevista por competência, ela tem 2 ou 3 perguntas na cabeça, mas quando ela vai de frente com o candidato, ela vai ter aí situações que ele vai estar trazendo que talvez ela precise ter mais treino, mais habilidade para aprofundar. Porque senão você vai fazer uma pergunta e vai ficar satisfeito com a resposta que o teu candidato vai estar trazendo. E aí isso não vai te levar realmente a fazer uma análise mais profunda. Outra desvantagem é não conhecer detalhadamente exatamente essa questão da função. Às vezes você vai para fazer a entrevista, você tem ali uma ideia do que a pessoa vai fazer. Mas é interessante como a pessoa que vai selecionar, que vai entrevistar, sendo de RH ou sendo um gestor, sendo um líder, você ter exatamente a descrição dessa função, exatamente essa questão do que a empresa está te pedindo, do que a empresa vai estar cobrando, na verdade, desse candidato, quais são os valores, qual é a missão, para que você possa, de fato, aprofundar isso na entrevista e fazer essa troca. Né? Como toda entrevista, ela tem uma via de mão dupla. O candidato está sendo avaliado, vai passar por essa bateria aí de perguntas, mas ele também precisa, né, dar a avaliação dele também vai contar. Se ele também está vendo aquela empresa como uma empresa a qual ele vai querer trabalhar. Então, na entrevista, né, o objetivo aí tanto de quem vai entrevistar quanto também de quem vai ser entrevistado é conhecer a fundo, ter realmente base para fazer essa avaliação, ok? Tem aí Soraya, muito bem, importante essas dicas. Obrigada, Soraya, por participar da live, também por estar contribuindo. Se tiver alguma pergunta, coloca aí nos comentários. A gente está falando do primeiro tipo de entrevista. Isso é muito bacana porque é a que a gente mais conhece. Mas as outras, elas vão compondo aí essa estrutura, principalmente quem trabalha em RH. Mas para quem não trabalha em RH, também é importante saber desses 4 tipos, para quê? Para quando você for participar sendo entrevistado, você entender. Você já fez alguma entrevista que você não entendia por que a pessoa estava te perguntando alguma coisa? Possivelmente já aconteceu. E aí é aquela questão, né? Se eu não entendo, não vejo motivo para estar respondendo aquilo, às vezes eu não vou me esforçar para fazer com que a pessoa entenda exatamente como aconteceu, quais foram os resultados que eu tive. Porque eu não vejo importância naquilo. Isso numa visão de candidato. E a visão de gestor, ele vai achar que a pessoa está desinteressada. E na verdade ele não está entendendo de fato por que aquilo está sendo feito. Então, na entrevista por competência, precisa existir essa questão de você ter essa informação, de você realmente saber por que aquilo está sendo feito e acompanhar aí essa questão dos objetivos. Quer fazer essa análise, identificar as competências, identificar exatamente aquilo que vai servir para entender se o candidato que está sendo avaliado, que está sendo entrevistado, realmente vai servir para aquele cargo, né? Se ele vai ser compatível com aquilo que você está buscando no mercado, ok? Então, o primeiro tipo de entrevista é a entrevista por competência. Johnny, obrigada, beijo. Diego entrando na sala, obrigada, meninos. A participação de vocês é muito importante, então se tiver alguma coisa aí, pode perguntar, pode fazer a contribuição de vocês, que a gente vai aqui entendendo quais são esses tipos, tá? O segundo tipo é bem interessante, porque a gente vai trabalhar aí com a entrevista de feedback e entrevista de gestão de desempenho. Você já participou, você já fez essa entrevista, deve saber que é uma entrevista que precisa ser muito bem conduzida, assim como todas as outras. Por quê? Quais são os objetivos? Por que a gente faz uma entrevista de feedback, de gestão de desempenho? Porque a gente precisa entender que naquela conversa, naquela interação com o colaborador, com a pessoa que você vai estar entrevistando, isso na visão de gestor, tá?
você vai orientar a pessoa e vai conduzir ela a um desenvolvimento. Porque muitas vezes, o que acontece? A pessoa é entrevistada para entrar na empresa e depois ela vai fazendo as atividades, mas em que momento o gestor e o colaborador, né, o líder e o liderado sentam para poder ter aí essa questão de saber se está tudo bem, se realmente está sendo coerente as atividades com aquilo que foi proposto, ter esse momento realmente de troca, né? Do que é a minha expectativa, a expectativa da empresa, se isso tudo está sendo atendido. Então, é dessa forma, né, que na entrevista de feedback, gestão de desempenho, vai estar sendo atuado. Então, o objetivo, além de orientar esse comportamento, esse desempenho, também ter essa questão do acompanhamento contínuo. Não adianta você contratar uma pessoa e querer conversar com ela só quando algo acontece. O feedback, ele só funciona se ele for feito realmente continuamente, sendo acompanhado, sendo sempre realizado entre o gestor e entre o liderado. E aí entra a visão de quem está passando pela entrevista de feedback, né? De quem está sendo avaliado na gestão de desempenho, de que a sua participação é tão importante quanto a do seu líder, quanto do seu gestor. Por quê? Porque você também vai ter aquele momento para falar aquilo que você está avaliando, aquilo que você também está vendo da empresa, da gestão daquela pessoa que está te fazendo avaliação. Então, é um desenvolvimento contínuo para o colaborador e também para o gestor. Porque se alguma coisa não está alinhada, é na entrevista de feedback, é nesse momento que as coisas vão ser alinhadas, que as coisas vão começar a fazer sentido para os dois lados, tá? Então, para quem está passando, para quem está sendo entrevistado, recebendo esse feedback, é importante ele entender que ele também vai contribuir. Ele vai ouvir, ele vai ter as informações vindas do líder, mas ele também precisa colocar aquilo que ele está avaliando. E aí, outro objetivo, outra coisa bem bacana dessa entrevista, desse tipo de entrevista, é alinhar exatamente as estratégias. Será que aquilo que está sendo colocado realmente está fazendo sentido ou precisa de ajuste? Porque às vezes a gente tem trilhões de atividades, o colaborador ainda está super empolgado, ele está super empenhado em fazer, então assim, ele precisa de um norteamento, ele precisa saber, né, se o que ele está fazendo realmente vai levar ele para um resultado, que fazer atividade só por fazer, né, não vai ser benéfico para a empresa nem para o colaborador. Ele precisa ter uma estratégia, um objetivo, para que ele está fazendo aquilo, para que gere o resultado. Então é nesse momento de feedback que ele vai alinhar essa estratégia, corrigir se tiver algum conflito, se tiver algum mal entendido, alguma coisa que ele estava fazendo e talvez não seja condizente com aquilo que o gestor espera e vice-versa. Qual é a desvantagem, gente, de fazer uma entrevista de feedback? A desvantagem sempre vai estar se as pessoas que estão envolvidas não estiverem preparadas, porque o feedback, ele não é uma ferramenta para reclamação, ele não é uma ferramenta para você querer falar mal do colaborador ou do gestor ou de qualquer pessoa. É uma ferramenta realmente de desenvolvimento e ela tem que ser utilizada como tal. Então, se a pessoa utiliza o feedback para dar uma opinião do que ela acha, não tem embasado exatamente formas que comprove que aquele comportamento ou que aquela atitude que o colaborador está tendo realmente precisam de uma modificação, ele vai estar falando só no campo de achismo. E aí vai parecer que é simplesmente implicância. Então a gente não vai trabalhar uma ferramenta tão poderosa de uma forma que eu vou fazer ali porque me mandaram, muitas vezes faz parte da atividade da empresa, ter os momentos de feedback, as avaliações de desempenho, né, de gestão de desempenho. As empresas, elas geralmente programam para fazer 2 vezes ao ano, né? Faz no primeiro semestre, faz no segundo, dependendo da empresa, ela tem uma forma diferente, né, de estar fazendo, mas nesse sentido de continuação. Então, se a pessoa utiliza o feedback só para falar do que ela acha que a pessoa precisa melhorar e não tem nenhuma comprovação do que de fato ela precisa, isso vira uma ferramenta falha.
Outra desvantagem é a rejeição ou desmotivação. Quando você chama o colaborador para conversar, ou quando você é o gestor, né? Vai chamar ele ali para conversar, e você só quer falar e não quer ouvir, muitas das vezes o colaborador vai rejeitar tudo aquilo que você falou. Então, você pode ter dado ali várias dicas de desenvolvimento, você pode ter colocado várias coisas que são muito valiosas para que ele possa melhorar, mas se você não tiver realmente essa troca, o que é o feedback? É você expor de forma comprovada o que precisa de melhoria, também fazer os elogios que precisam ser feitos, e também receber o retorno, saber se o seu trabalho enquanto gestor também está sendo bem avaliado, se você precisa de alguma melhoria. É uma conversa, é um diálogo entre, né, gestor e liderado, aonde você vai trocar essas informações para que ambos possam melhorar. E aí a desvantagem, se a pessoa só quer falar e não quer ouvir, o outro possivelmente vai rejeitar. E aí o que acontece? Muitas das vezes é feita a avaliação quando é na questão da gestão de desempenho. A pessoa trabalha com alguma pontuação, dependendo da forma, né, do método que a empresa vai estar utilizando. E aí ela vai ali só colocar, se for trabalhado com notas, de 0 a 10, né, e vai colocar uma nota mediana, mas não tem nenhuma comprovação, não tem nada que de fato possa mostrar como que a pessoa vai estar melhorando, qual foi a ação ou qual foi a situação, o contexto em que algo aconteceu, se foi algo pontual ou se realmente é algo que ela vem repetindo e que ela precisa fazer alguma modificação. Por isso que o segundo tipo, que é essa questão do feedback, da gestão de desempenho, ela tá junto, né? Porque o feedback ele tem que ser constante, a gestão de desempenho também. O que pode acontecer é que algumas empresas vão estar trabalhando isso na questão do desempenho em momentos pontuais, mas o feedback ele não precisa ter data marcada para acontecer, ele pode acontecer a qualquer momento. Basta que o gestor e a pessoa com a qual ele vai conversar estejam disponíveis, estejam realmente com as informações que vão fazer com que esse desenvolvimento aconteça, que saia da questão do achismo, de querer só, que a gente chama do ferraback, muitas das vezes não vira feedback, fica um ferraback, onde a pessoa vai lá só para falar, só para cutucar o outro, e muitas das vezes a pessoa, né, se sente perseguida. Então, a ferramenta ela é utilizada para esse desenvolvimento. A Soraya está perguntando, aliás, ela está falando aqui verdade, o gestor pode entender essas informações como críticas e não como uma construção. E é isso mesmo, Soraya, muitas das vezes, ambos, né, tanto o gestor quanto também a pessoa, né, o colaborador, se ele não estiver preparado, precisa de todo um clima, né, toda uma preparação para que isso aconteça, ele vai enfrentar aquilo dali como uma crítica, ele vai enfrentar aquilo dali como uma coisa para falar mal. E na verdade é uma ferramenta poderosa para que você ajuste, alinhe aquilo que precisa, faça com que a pessoa corrija se tiver alguma coisa fora do percurso e possa conseguir aí colocar, né, essas ações em prática, pensando estrategicamente, alinhando tudo isso e corrigindo aquilo que precisa, tá? Então, perfeito, é isso mesmo. Vamos passar para a terceira? Como eu falei, a live ela é bem objetiva, é para a gente falar dos 4 tipos e entender quais são os objetivos, as vantagens e as desvantagens, tanto para quem vai aplicar quanto para quem vai passar pelo processo, para que ele possa entender exatamente por que aquilo está sendo feito. E aí a gente tem também a entrevista de desligamento. E a entrevista de desligamento, gente, é o terceiro tipo. E é muito engraçado que algumas pessoas podem imaginar assim, mas vou fazer entrevista na saída? Realmente, é uma entrevista que muitas vezes é feita, ela tem um objetivo sim, mas ela tem que ser muito bem elaborada na cabeça de quem vai fazer e na cabeça de quem vai passar pelo processo, de que ela vai ser feita não como uma forma de simplesmente falar mal da empresa porque você já está saindo, e sim como uma oportunidade de você ainda fazer a sua contribuição e melhoria. Diferente do feedback, que é algo contínuo, a entrevista de desligamento ela vai acontecer quando a pessoa for, né, passar pelo momento de desligamento.
Mas aí a gente tem dois tipos de desligamento, não é só a pessoa sendo demitida da empresa, a gente também tem quando a pessoa pede demissão. Então, às vezes ela tomou essa atitude e um dos objetivos da entrevista de desligamento é entender o que aconteceu. Porque às vezes a pessoa está buscando melhorias, isso é perfeito, isso é ótimo. Mas às vezes ela está buscando essa melhoria e não fala nada. Dentro do ambiente dela de trabalho, ela não reage a nada. E para todo mundo, para todos os efeitos, está tudo bem. E na verdade não está. Alguma coisa estava acontecendo e aí a gente precisa entender, principalmente a pessoa de RH. Por quê? Quem faz a entrevista de desligamento, gente, é uma pessoa do RH, é uma pessoa responsável para fazer essa atividade. Não é qualquer pessoa que vai lá perguntar, até porque não é perguntar da pessoa quando ela está saindo o que ela acha, o que ela deixa de achar. É realmente fazer uma avaliação. Essa informação é tão importante porque depois ela vai ser apresentada em forma de números, de gráficos, tendo uma devolutiva para que a empresa possa investir em melhoria. E aí, exatamente seguindo nessa linha de raciocínio, é que o colaborador, quando ele é demitido, a empresa está fazendo a demissão dele, o que acontece? A empresa não simplesmente, eu estou mandando ele embora, eu sei que ele está indo embora. Eu preciso entender algo mais. Como é que tá? E aí entra a parte humana, realmente, por isso é que é feito pelo RH, que é o coração da empresa. Por quê? Ele não vai simplesmente assinar a rescisão, assinar a documentação e vai embora. Na entrevista de desligamento é saber como que a pessoa está se sentindo também, como que ela está reagindo àquilo. Porque nem sempre a empresa está demitindo porque a pessoa tem... ela não é um profissional capaz de fazer atividade. Às vezes a pessoa está demitindo, a empresa que está demitindo, ela precisa fazer aquele processo por uma estruturação da empresa, por conta de reajustes, né? A equipe era bem dividida, cada um numa função, agora teve uma consolidação de algumas atividades, então aquele profissional não pôde ser aproveitado em outro ambiente, em outro setor, e aí acontece o desligamento. Então, nem sempre a demissão a gente vai pensar na parte ruim. Tá me demitindo porque eu não sou bom. Não, a demissão ela pode acontecer por N motivos. E sendo da empresa, a empresa fazendo essa demissão, no ato do desligamento, ela está querendo entender também como é que está, né, o emocional desse colaborador. Algumas empresas fazem um trabalho super interessante. Elas fazem, além dessa preparação, né, quando é uma questão de estruturação, pensar se a pessoa, a equipe vai permanecer, se vai ter que fazer cortes, ela também já pensa, eu vou cortar, mas a pessoa que eu vou cortar, que eu vou ter que fazer essa demissão, o que eu posso fazer por ela? Algumas empresas elas já trabalham com isso, e é muito importante quando a empresa vê realmente que isso é uma contribuição dela para o colaborador e para ela mesma. Porque ela não vai ser vista como uma empresa que, tô mandando embora mesmo e fica por isso mesmo. Ela pensa, né, exatamente de que forma, já que não tem como, eu preciso fazer uma demissão, de que forma eu posso ajudar esse colaborador. E na entrevista de desligamento, na verdade tem uma preparação antes, mas na entrevista de desligamento eu consigo fazer essa avaliação também. Como é que está esse colaborador? Como é que está o sentimento dele em relação a essa demissão? Como é que vai ser para ele, né, sair da empresa? Como que vai ser tudo isso? Então, nesse momento, é muito importante, né, que tenha esse acompanhamento, sim. Os colaboradores que estão saindo, eles não são obrigados a responder essa entrevista, né? Geralmente ela é marcada num lugar neutro, é marcado pela essa pessoa, que é a figura do RH, mas que deixa bem claro que o que vai ser falado e o que vai ser dito ali não vai ser repassado, simplesmente vai entrar como estatística, dados que a pessoa da empresa vai conseguir ter essas informações para fazer as melhorias, para estar trabalhando na estratégia de o que precisa ser feito para mudar a realidade, né? Se foi uma reestrutura, se essa estrutura realmente, essa reestruturação, na verdade, é algo que quem está saindo não conseguiu perceber e talvez tenha tido aí uma falha na comunicação, né? Ou então a pessoa foi demitida e várias vezes já tinha sido feito
a segunda entrevista, que é a do feedback, e ela não mudou o comportamento, ela não viu aquilo como uma forma de desenvolvimento, e confirmar na entrevista de desligamento se ela realmente conseguiu ter a oportunidade de fazer essas melhorias, ou se isso não foi trabalhado de forma que ela pudesse colocar isso em prática. Então, a figura da pessoa que vai fazer a entrevista de desligamento, ela é uma figura que tem que ter bastante impassibilidade, ela tem que ser bastante imparcial, ela tem que ter bastante essa questão de ver que ela está representando a empresa, mas que naquele momento ela precisa estar conectado com a pessoa que está ali participando da entrevista, vendo o todo, vendo exatamente tudo aquilo que pode ser feito para a melhoria, tanto da empresa quanto também desse colaborador que está de saída. E quando é o colaborador que pede a demissão? A entrevista de emprego ela vai entrar exatamente nessa questão de entender o que aconteceu. Às vezes você tem um colaborador trabalhando super bem, não falta, não tem nenhuma justificativa de que alguma coisa estivesse acontecendo. E de repente ele chega e pede demissão. E aí? Na entrevista de desligamento, talvez é a oportunidade dele falar coisas que ele não se sentia à vontade no dia a dia. E por isso ele procurou primeiro uma oportunidade, está saindo, e a empresa ela tem que ter essa abertura para a pessoa falar. Em algum momento, ela tem que ter essa questão de poder falar, né? Se não teve lá no feedback, ela ter essa oportunidade para poder ter aí essas contribuições sendo colocadas, né, para quem pode estar melhorando. Porque às vezes ele fala para um colega, o colega não vai ajudar. Às vezes ele fala em algum canal da empresa, mas ele se sente coagido, se sente com medo. Então, às vezes ele não vai dar importância no desenvolver, né, das atividades. Mas se ele decidiu sair e ele está ali disposto a participar, isso vai ser muito importante, porque naquele momento ele vai colocar ali tudo aquilo que talvez ele não pudesse, também é uma forma de melhorar. Por que será que ele não conseguiu? O que aconteceu? Né? E aí, de novo, qual é a desvantagem dessa ferramenta, né? Dessa entrevista? A desvantagem é que, infelizmente, acaba sendo um feedback tardio, porque o feedback ele tem que ser constante. Se a pessoa está se sentindo bem ou ela não está se sentindo, o gestor ele precisa estar acompanhando isso sempre e também tendo o retorno disso sempre. Né? Enquanto gestor, será que eu estou fazendo tudo certo? Eu estou conseguindo passar exatamente aquilo que eu estou querendo? Enquanto gestor, eu estou conseguindo conduzir bem a minha equipe? E aí, nesse feedback constante, ele vai entender. Opa, estou conseguindo, a equipe está dando tudo certo, né? Não é só em números, só se for uma equipe de venda, algo assim, que ele vai conseguir ver isso lá nos gráficos, enfim, no número que está aparecendo. Às vezes ele vai conseguir perceber muito mais a gestão dele, que está dando certo, nessa conversa, onde ele vai estar ali tendo esse retorno, né? Em algum momento a pessoa vai dizer assim, olha, as coisas não estão tão bem, mas a sua forma de atuar, a forma como você fala, isso do colaborador para o gestor, né? Ele vai poder falar assim, mas a forma como você conversa com a equipe, isso nos traz um conforto, tá difícil algumas coisas, são desafios, mas a forma como você está colocando pra gente está sendo muito bom, né? Então, é uma forma dele ver, confirmar se a liderança dele está indo bem. E do mesmo jeito o colaborador, às vezes ele está com 1000 atividades e ele está super pilhado, e aí na entrevista de feedback, naquele momento de feedback, ele vai entender, olha, você está fazendo um monte de coisa, bacana, mas você está perdendo o foco, né? E aí, isso deveria ter sido feito em vários momentos. Mas quando não é, a gente utiliza a entrevista de desligamento. É sempre nessa questão de dar apoio, tá? Então, esse é o terceiro tipo. E, como eu falei, não é obrigatório. Mas, como ele é tão importante, isso tem que ser colocado desde o início. Não é simplesmente sentar aqui, vamos conversar, o que você tem para falar. Porque senão vira uma ferramenta de reclamação. Eu já estou saindo mesmo, então eu vou falar tudo, vou jogar no ventilador, e não é dessa forma, né? A gente tem sempre que conduzir, até porque toda saída de uma empresa é uma porta. É uma porta que se fecha ou uma porta que se abre, da forma como você vai reagir. Então, às vezes você precisou realmente ser demitido, você quis uma outra oportunidade, não significa que necessariamente você vai voltar, né, a trabalhar naquela empresa, mas pensa só, se você saiu para uma melhoria,
e você deixou ali uma boa história, o que as pessoas vão contar de você, né? Então, nesse momento, é importante você deixar as suas contribuições, aquilo que você também teve de aprendizado. É um momento muito importante. A Maria Auxiliadora tá falando que adorando, Raquel, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela participação. E se tiver alguma coisa, a gente já falou de 3 tipos. A gente falou da entrevista por competência, falou da entrevista de feedback, gestão de desempenho. E a gente está aqui falando um pouquinho sobre a entrevista de desligamento. Já falou dos objetivos, já falou aí um pouquinho das desvantagens, né? Dentro dos objetivos a gente já tem também os benefícios, que é exatamente fazer essa questão de acompanhar o que aconteceu. Tanto quando a gente está passando pelo processo de demissão, ou quando, né, a gente está pedindo a demissão aí, a gente que está tendo essa iniciativa enquanto colaborador, né? Entender o que está acontecendo e fazer as melhorias em cima daquilo que está sendo proposto. E aí, quem é gestor, que estiver aí querendo contribuir com alguma coisa, é importante, seria interessante se alguém pudesse falar dessa experiência. Como é que foi para você fazer uma entrevista de desligamento, né? Quais foram as suas dúvidas? O que aconteceu, né? Se você quiser colocar aí isso, coloca nos comentários, porque é bem interessante para a gente entender, né, que essa ferramenta ela é muito valiosa, que a gente não tem que tratar ela como uma coisa de reclamação. A Soraya está perguntando aqui, esse é um dos erros da comunicação empresarial, né, que sempre se repete. A avaliação de desempenho acaba não ajudando nem o gestor, nem o avaliador. E realmente, Soraya, você tem toda a razão, é uma pena. Exatamente por isso, porque como é algo contínuo, você tem que estar ali fazendo sempre que necessário, não tem hora marcada. Então já pensou, isso é algo clássico, né? Quando a pessoa tem essa questão de, eu vou fazer só na avaliação de desempenho, que acontece lá 2 vezes ao ano, dependendo da empresa, ela vai fazer isso só quando estiver marcado. E aí aquilo que ela poderia ter feito numa conversa simples, em 5 minutinhos, ter ajustado, ter colocado ali qual a expectativa dela e qual a expectativa do colaborador e já ter resolvido, ela vai esperar uma avaliação para fazer isso, acaba que ela já não lembra mais o que ela estava querendo cobrar, não vai lembrar mais qual foi a situação, né? Então é algo que a gente vai fazendo pontualmente. Aconteceu algo, ajusta. Alinha a estratégia e segue. Precisa de ajuste? Senta de novo. A avaliação de feedback ela é constante, ela precisa estar o tempo inteiro sendo realizada. E aí tem essa questão realmente de manter a comunicação em dia. Então não precisa você colocar no e-mail, colocar algo que seja sempre, né, formal. Vocês vão aqui conversar 5 minutinhos, algo reservado. É sempre aquela questão, elogiar, a gente elogia em público, a gente elogia para todo mundo ver. Mas na hora de a gente ter uma conversa assim que precisa alinhar alguns pontos, corrigir principalmente algumas coisas, e se for uma questão de relacionamento, a gente precisa fazer isso de uma forma mais reservada. Primeiro diretamente com a pessoa, e aí entendendo se ela está compreendendo realmente que aquilo está acontecendo, ajustando aquilo com ela, para assim, depois você fazer alguma abertura para a equipe, né? Às vezes o gestor vai conversar com uma pessoa em específico para entender alguma coisa que precisa ser corrigida, e ali ele tem um feedback tanto da visão que ele está colocando quanto também a dela, e vai entender que ele também precisa conversar com o restante da equipe. Então olha só como é importante mesmo, né? Manter isso sempre. Tem alguns tipos aí, dentro, né, dos tipos que a gente está falando, tem alguns subtipos de entrevista. Então, voltando um pouco com a entrevista de feedback, a gente tem aí a avaliação de feedback 360. Se você conhece qual é essa avaliação 360, coloca aí um ok, que é para eu entender que você conhece, e a gente vai já falar um pouquinho sobre ela, tá? Outros tipos que a gente também tem são os tipos de feedback positivo, que esse realmente é o que precisa ser feito. O feedback corretivo é um dos tipos também. Mas infelizmente a gente também tem alguns feedbacks que são utilizados de forma erroneamente, né? Que é o feedback insignificante. Se a gente for pesquisar aí, existe essa questão de um feedback que a pessoa simplesmente falou, principalmente se é só do gestor pro colaborador,
Ele só falou, mas não contribuiu, não ajudou a desenvolver, não ajudou a resolver aquela situação, a fazer a estratégia acontecer. Então é um feedback que ele só perdeu aquele tempo conversando sobre algo que não construiu. E o feedback ofensivo, esse tem que ter muito cuidado, porque o gestor que fala o que quer e o colaborador muitas vezes ouve e guarda, em algum determinado momento ele vai aí acabar tendo uma reação. Se ele vê que não tem abertura com o gestor para conversar, ele vai procurar as pessoas que vão poder fazer isso por ele. Então o feedback ofensivo, ele é um feedback que o gestor ele tem que ter aí essa consciência. Se ele falar alguma coisa para ofender o colaborador, ele está colocando em risco não o nome da empresa. Muitas das vezes ele está colocando em risco a sua profissão, a sua carreira, porque ele está fazendo de uma forma que ele vai criar aí um ambiente cheio de conflito, cheio de amarguras mesmo. A pessoa não vai produzir, ela não vai corresponder e vai ficar um clima super pesado. A equipe não vai conseguir evoluir, não vai conseguir ter bons resultados, porque a forma como está sendo feito o feedback, ele não está contribuindo em nada. É aquele feedback em que você só grita, briga, xinga muitas das vezes, e aquilo dali não contribui, né? Não ajuda a evoluir. Então a gente sempre tem que pensar no objetivo. Feedback é para quê? Para ter um contínuo desenvolvimento. Se vai xingar, se não vai contribuir, se não vai fazer com que a pessoa tenha nada de bom que ela possa estar praticando, então é melhor não fazer. E qual é o quarto, né? Vamos aí para o quarto tipo. A gente tem, vamos recapitular. O primeiro foi entrevista por competência. O segundo, feedback e gestão de desempenho, né? Que o papo rendeu, a gente falou um pouco mais sobre eles. E a entrevista de desligamento. O quarto, né? O quarto tipo de entrevista é a entrevista de soluções de problemas. E aí a gente entende isso, né, como entrevista. Às vezes a pessoa vai utilizar como um outro termo, mas dentro do mundo, né, do RH, a gente tem isso como uma entrevista assim, em que os gestores, as pessoas envolvidas que podem estar trazendo respostas, soluções, eles vão estar sendo entrevistados para isso. Vai utilizar isso como uma ferramenta poderosa para você conseguir aí perceber coisas que parece que não está saindo do lugar. É muito utilizado o termo brainstorming para fazer essa parte da entrevista, né? Onde você vai fazer não com uma pessoa. Geralmente essa entrevista ela é uma entrevista onde ela vai agregar aí várias pessoas, vários gestores ou pessoas que são importantes nessa contribuição, né, que vão gerar realmente essa estratégia. E qual é o objetivo, né, dessa entrevista de soluções de problema? É você ter uma visão ampliada, é você ver muito mais do que simplesmente o problema. Às vezes você está tão focado no problema e é aquele gestor que está com a equipe ali, precisa resolver, precisa fazer alguma coisa. Ele já bateu tanto cabeça com aquilo, já perguntou da equipe, mas a equipe só está conseguindo também pensar no problema. E aí quando ele vai levar isso de uma forma que ele vai agregar outras pessoas, ele vai estar levando isso para uma coisa diferente, para algo fora do problema e pensando fora da caixa, né? Que é o convite que a gente mais faz, né? Para que as pessoas pensem fora da caixa, pensem em coisas que muitas das vezes não seria uma solução, mas quando a gente começa a ver e a pensar e a agir em cima daquilo, passa a ser sim uma solução diferente, algo criativo. E esse também é um dos objetivos dessa entrevista, é exatamente estimular a criatividade, estimular essa interação. A Ana tá falando aqui, ó, a melhor coisa é ter um sábado de aprendizado. Muito obrigada, viu? Que bom, espero realmente estar passando aí com essas informações um pouco de aprendizado, um pouco mais daquilo que vai contribuir. E tem, né, como eu tô colocando essa questão das soluções, da entrevista de solução, é estimular a criatividade. Então, quando às vezes a gente pede, tem um problema para resolver, tem uma situação para resolver, aí o gestor vira para a equipe e fala, olha, eu preciso saber como que a gente vai fazer. Aí vira uma reunião.
a reunião maçante, aquela reunião que todo mundo fica batendo cabeça, não, mas tem que fazer diferente, fazer diferente. E quando você utiliza isso em forma de entrevista, que é esse brainstorm mesmo, o que vai acontecer? Você vai gerar, né, nessas pessoas uma forma diferente de lidar com aquilo. Então você vai estimular que elas pensem, que elas ajam, né, de forma a melhorar não só aquilo, mas às vezes acaba acontecendo o quê? Que muitas das vezes elas encontram várias outras soluções. Isso é muito bom, né? E estimula bem essa interação, porque nessa entrevista o que acontece? Não tem uma pessoa respondendo, dizendo, tem que ser assim, tem que ser diferente. É uma pessoa que vai contribuir, que dentro daquele ambiente outra pessoa também vai trazer suas ideias, e aí vai se criando realmente toda essa possibilidade do que vai acontecer para ter uma resolução daquele problema que está sendo trazido. Qual é a desvantagem e qual é o cuidado de quem faz a entrevista das soluções de problema? É não conduzir de forma que se tenha o foco. Às vezes você pensa assim, eu preciso ter várias ideias, então vamos aqui pensar e vai jogando várias coisas. E aí o que acontece? A pessoa vai pensando, ela tinha que resolver uma coisa. E no final, ou até mesmo no meio da condução, o que aparece aí? Ela vai percebendo que tem várias outras coisas e foge do assunto. Então, ela acaba não focando naquilo. Então, ela não pode ser uma entrevista muito demorada. Ela realmente é uma entrevista que ela vai pegar e vai trabalhar em cima daquilo que precisa ser resolvido, problema X, e vai trazer todas as soluções para aquele problema. O que muitas das vezes acontece? Eu tô falando de uma coisa, vamos colocar aqui em exemplo que acho que fica mais bacana. Estamos falando aqui de rota, vamos lá. Rota de empresa. E aí alguém está precisando de trazida a questão, é resolvido de que forma essa rota, né, vai ter alguma modificação, de que forma ela vai atender em menos tempo os colaboradores. E aí o gestor vai dizer, é simples, tem que ver quem mora em tal lugar, dividir por bairro, por caminho, né, por trajetória e fazer isso. Ok, parece simples. Só que na prática não funciona dessa forma e aí surge o problema. Não está conseguindo funcionar da forma como o gestor colocou e está precisando de uma melhoria, de solucionar aquilo. E aí é chamado as pessoas que podem contribuir. Quem são os envolvidos aí? Né? Esse exemplo é bem simples, mas é exatamente para que a gente possa entender ele bem. Quem são os envolvidos? O gestor que está fazendo a rota. Quem mais? Os motoristas? Os motoristas também, porque eles sabem ali exatamente o que está acontecendo. Quem mais? Os colaboradores. Todos os colaboradores, e aí entra a questão de manter o foco. Se eu chamar todo mundo, será que eu vou conseguir resolver? Aí entra, eu preciso pegar as pessoas que realmente vão contribuir, que elas vão trazer aí as soluções. Se eu pegar um colaborador que só reclama, que ele não sabe nem como é que a situação tá, e eu trouxer ele para essa entrevista para extrair dele alguma informação, possivelmente eu vou perder o foco, porque ele vai estar ali com a cabeça muito mais cheia para outras coisas e aquilo que eu preciso eu não vou conseguir. E aí então é entender, né, quem são as pessoas que vão estar envolvidas. Ok, fiz lá o convite, peguei as pessoas que vão poder colaborar aí com essa questão da solução desse problema. E na hora que a gente está ali discutindo, brainstorm é o quê? Começa a vir as ideias e a gente vai colocando tudo para fora. Quanto mais ideias, melhor. Quanto mais coisas surgirem, melhor. E aí no meio do caminho, alguém fala assim, não, mas a questão não é a rota. A gente tem que pensar também sobre o horário da saída do colaborador que está em tal setor. E aí começa uma outra coisa, né? A gente está trabalhando uma rota. Vai ajudar de alguma forma a pensar em coisas que estão interligadas? Claro que vai. Mas qual é o objetivo ali? É entender e resolver aquela questão. Porque se eu começar a pensar no que também está influenciando, aí eu vou abrindo margem. E aí talvez as pessoas que estão ali participando daquele momento, elas não vão ter total condições de estar contribuindo. Talvez eu tenha que chamar pessoas diferentes, talvez eu tenha que mudar aí essa questão, tá? Então,
só para trazer um exemplo aí dessa questão de soluções, para quais seriam a desvantagem, seria nesse sentido. Se você pega aí só para fazer esse levantamento de ideias, mas não tem um foco, por que você está levantando aquelas ideias, a ferramenta deixa de ter o objetivo, né, de estimular essa criatividade, de ter essa visão ampliada. Você acaba não conseguindo pensar de novo em como resolver. Outra desvantagem, um cuidado muito importante, são os bloqueios. Por isso é importante você pegar pessoas de diferentes setores, muitas das vezes, para poder contribuir. E aí a gente coloca de novo aí esse exemplo da rota. Se eu pegar só quem é o colaborador daquela rota, provavelmente ele vai trazer a realidade dele, e aí eu vou escutar só uma parte. Então eu preciso ver quem mais está envolvido naquilo e trazer aquilo para que eu possa tá colocando realmente a visão de todo mundo, né? Quem mais participa dessa situação? Motorista. Será que se eu ouvir o motorista isso vai me ajudar? E aí, trazendo as ideias também que ele vai estar colocando, isso vai contribuir. Opa, é uma forma nova de pensar, uma coisa diferente que ele está trazendo. Então eu tenho que ter essa preocupação nessa questão de quem vai estar participando dessa entrevista. Eu não posso pegar um público homogêneo, ou seja, todo mundo do mesmo setor, todo mundo da mesma situação. Eu tenho que pegar aí pessoas diferentes e que cada um vai estar contribuindo, vendo o ponto de vista, né, de onde ele está. Então, quem está participando lá como motorista, como colaborador, como gestor, talvez essa questão que foi levantada lá do horário, o gestor vai conseguir contribuir de alguma forma focando, se ele estiver dentro da entrevista, focando nisso. Tá? Então, seria nesse sentido. Espero que dê para compreender. O exemplo é bem prático, mas muitas das vezes é algo que acontece e que, por mais simples que pareça, acontece exatamente isso, né? É simples, mas ninguém toma nenhuma iniciativa de resolver. E aí, o que isso gera? O que era algo pequenininho, que era algo simples, vai se agravando e chega no momento que o problema cresce. Então, quando você resolve, foca naquilo, você resolve aquilo e parte para outra coisa, né? Eu coloquei relevante o exemplo da rota, né? Então, bem bacana, eu acho que deu para entender, ficou bem claro. Soraya tá perguntando aqui, Raquel, aí entra a avaliação de 360? Soraya, como eu passei um pouquinho, em que contexto que você está colocando, né? Qual que seria essa avaliação que você está querendo trazer? Fala aí pra mim que aí eu vou conseguir responder aqui pra você, tá? Então, gente, esses foram 4 tipos de entrevista, como eu falei, né? A curiosidade no começo. Teve muita gente que perguntou, Raquel, mas e aí? Só sobre entrevista de emprego? E aí a gente, né, nessa conversa, percebeu que a entrevista de emprego faz parte do primeiro tipo, que é a entrevista por competência. Mas a gente tem os outros 3 que compõem aí, né, os 4 tipos de entrevista e que são tão importantes, são ferramentas poderosas, onde a gente consegue fazer com que seja pensado de uma forma contínua, de desenvolvimento, de melhoria, né? Sempre pensando nos benefícios que elas vão estar trazendo, se conduzidas de forma realmente que a pessoa esteja preparada, né? Qualquer uma dessas 4 ferramentas, né, dessas entrevistas, elas vão ser bem aproveitadas se a pessoa estiver preparada, se ela conduzir bem. E as desvantagens estão exatamente se ela não souber o objetivo, né? Eu simplesmente, vamos voltar lá na entrevista de desligamento. Eu simplesmente pegar a pessoa, sentar aqui, me fala o que você acha e mandar ela embora. Então, se eu utilizar ela sem realmente pensar no objetivo, o que vai me gerar? Retrabalho, né? Na questão da entrevista de competência. Eu fazendo uma entrevista de qualquer jeito, não tendo aquele comprometimento com o objetivo, que é avaliar de fato se o candidato ele tá dentro daquilo que eu estou buscando para a vaga, realmente ele é uma pessoa que vai ter as competências que eu preciso, eu vou ter um retrabalho, porque eu posso até contratar para fechar uma vaga, mas o que vai acontecer? Mas lá na frente eu vou perceber que o gestor, né, na verdade, vai perceber que é um colaborador que não está trazendo
produtividade, que ele não está conseguindo ter um bom desempenho. E aí, por mais que ele trabalhe o feedback, às vezes ele não tem a competência realmente desenvolvida para aquela atividade. E aí eu vou ficar naquela mesmice de tipo, vou conversar com ele, vou ter o feedback, vou desenvolver, mas se ele não tiver aquela habilidade, se ele tiver realmente fora daquilo, do contexto daquela função, eu não vou ter a sensibilidade de pensar, tá, ele não está funcionando nessa função, o que eu posso fazer com ele? E aí, muitas das vezes, qual é a solução mais rápida? Vou demitir. Então, eu volto para onde? Lá para entrevista de competência, que eu não fiz da primeira vez direito. Se eu utilizar a ferramenta de forma errônea, eu vou estar fazendo exatamente isso. Eu vou estar de novo voltando para uma entrevista, avaliando outros candidatos, e aí eu preciso entender. Se eu vou avaliar, eu tenho que, de fato, utilizar a ferramenta como ela precisa ser. E aí eu vou avaliar as competências, avaliar se realmente a pessoa está dentro, né, daquilo que é a função, utilizando essa nova abordagem, que não é só mais o chá, que é avaliar a competência, habilidade e atitude. Aí eu vou ter a questão não só da avaliação do chá, né? Eu vou ter aí a avaliação agora dessa entrevista, eu vou ter da chave, onde vai entrar também os valores desse candidato e também vai entrar o entorno. O que é esse entorno? O ambiente, né? Como que é essa questão também de avaliar as condições, né, de onde a pessoa está inserida, se ela vai conseguir estar dentro daquele contexto. Então, amplia um pouco mais aí essa questão da visão também da competência. Obrigada, Anthony, né? Colocou aqui muito bom, parabéns, obrigada mesmo. Espero ter contribuído aí com vocês com essas informações. Os 4 tipos de entrevista, eles são realmente ferramentas poderosas que, se utilizadas bem, eles vão conduzir aí para um resultado maravilhoso. E as desvantagens que a gente já trabalhou aqui, elas são facilmente resolvidas quando a gente prepara, quando a gente tem aí essa questão de ir praticando, né? A questão das entrevistas, a gente não nasce sabendo. Assim como tanto o gestor que vai fazer quanto a pessoa que vai participar, muitas das vezes ela vai ter que passar por 1, 2, 3 vezes uma entrevista para ela ir ajustando. E isso é o interessante, né? Não significa que você participou de uma entrevista dessa, alguma coisa não entrou no eixo, que você não vai conseguir mais fazer, né? Tanto quanto o participante, quanto aquela pessoa que vai fazer a entrevista. É uma questão de prática, é uma questão realmente de você ir vendo ali o que precisa ser melhorado. É algo contínuo. E isso é muito bom porque mostra exatamente, né, como que a gente vai evoluindo. Se a gente pegar aí a primeira entrevista de emprego e for avaliar, né, com nosso estado atual, será que a gente responderia as mesmas coisas? Claro que não. A gente evoluiu, a gente construiu várias coisas em cima daquilo. A mesma coisa de uma avaliação aí de desempenho. A primeira avaliação de desempenho que você fez, se você consegue recordar aí, como é que foi? Como é que foi esse retorno? Né? E como eu falei, como é uma troca? Será que você só ouviu o gestor falar ou você também, né, falou? E aí entra a questão. Se você conhece a entrevista, se você sabe o objetivo dela, vai entender que você também tinha o direito de falar. Será que você utilizou, né, essa troca realmente? Você ouviu o gestor e o colaborador também teve oportunidade? E aí a gente está aí começando a utilizar a ferramenta de uma forma mais consciente, né? Qual é o objetivo dela? Essa troca foi realizada? Aí a gente pensa, né? E aí tem essa questão. O que foi feito da primeira vez com o que foi feito agora? Como que a gente evoluiu, né? Quanta coisa aconteceu? Isso é importante. A Marília Ceda está perguntando assim, vai ter outro curso desses, palestras? Gosto muito das lives. Muito obrigada, Maria. A intenção, como eu falei, da live é fazer algo que mostre quais são os chips e tudo mais. E aí eu vou falar um pouquinho da Duma. Gente, a Duma é uma consultoria, soluções em RH, que tem aí mais ou menos 1 ano já no mercado, mas agora a gente está conseguindo aí apresentar muito mais os produtos. Então a gente trabalha com seleção, trabalha com treinamentos, trabalha com essa questão realmente de levar soluções, tanto para o RH quanto para as pessoas também que participam.
dos processos e tudo mais. É uma empresa muito preocupada realmente no desenvolvimento. Então, Maria, a gente vai estar pensando aí, já foi conversado junto com a equipe, de transformar essa live. Esse assunto que a gente está trazendo aqui é só mesmo para a gente ter uma noção de o que é cada tipo, mas essa live ela vai se transformar numa palestra, ela vai se transformar num treinamento, e aí a gente vai estar comunicando depois, né? E possivelmente, como a consultoria ela tem essa questão de contribuir com o próximo, esse treinamento que vem a surgir, ele vai ser aberto ao público, é gratuito, para que a gente possa realmente fazer com que as pessoas possam ter aí essas informações, né? Quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem informação, a gente consegue saber melhor como conduzir as coisas, né? Como ir para uma entrevista de emprego, né? Como já tá dentro da empresa, já tá dentro daquele universo, saber como que vai ter esse feedback, como que você vai lidar com isso, né? Quando você estiver saindo, saber qual é a contribuição que você vai estar deixando e resolvendo as soluções de problema aí, como que isso vai acontecer. Então, a intenção realmente é transformar essa live em um treinamento e ser oferecido aí para o público, né? Para que todo mundo possa ter essas informações, que todo mundo possa também obter aí esse desenvolvimento, tá? Então, a gente vai estar informando isso. Obrigada pelo feedback de vocês. Olha como o feedback é importante, né? A Dayana tá colocando aqui, parabéns pela live, tema bem interessante, aguardando as próximas, e com certeza vai ter. A nossa equipe aí cresceu, então as próximas lives a gente vai ter aí os outros integrantes da equipe também participando, enquanto aqueles que vão estar fazendo a live, né? A gente vai estar apresentando isso também, então obrigada pela participação de vocês. A Andresa disse aqui parabéns, gostei muito, vou a esse treinamento e a gente te aguarda, viu? A gente vai estar aí colocando realmente as datas e esperando vocês participarem, porque realmente é para isso que a gente está montando tudo, né? Para que a gente possa aí levar a informação ao máximo de pessoas possível. O Anthony, ótimo treinamento. Então, realmente, gente, obrigada. Quero agradecer de coração. Tudo aquilo que a gente conversou aqui, tudo que a gente falou, eu sei que muitas das vezes você já deve ter ouvido, já deve ter participado. Mas como eu coloquei no começo, né, o objetivo é que você possa agora entender, quando for fazer uma dessas entrevistas ou quando for participar, poder exatamente entender o objetivo. E quando a gente entende o objetivo, quando a gente sabe por que aquilo está acontecendo, a gente consegue fazer sempre o melhor, né? Sempre gera aquela expectativa de, opa, eu vou entregar exatamente, né, algo que vai me gerar um resultado. Então, seja na entrevista de competência, para você que está buscando emprego, seja num feedback, você que já está dentro de uma empresa, né, ou no momento de saída, que é o desligamento, buscando aí alguma questão de solução para um determinado problema aonde você está inserido, esses 4 tipos de entrevista, sabendo exatamente o objetivo, você vai conseguir entregar ainda mais, vai conseguir ter foco, realmente objetividade, para que você extraia o melhor de cada uma delas, tá? Então esse foi o objetivo, com certeza a gente vai transformar tudo isso daqui em um conhecimento que vai virar treinamento e a gente vai estar convidando vocês a participar, viu? Obrigadão mesmo, gratidão a cada um de vocês e eu espero vocês nas próximas lives, viu? Beijo grande, bom dia para todo mundo!